tudo bem com vocês? Bem-vindos ou bem-vindas ao nosso canal. Gente, passando por aqui para falar um pouquinho hoje sobre a questão da lei da graça e essa confusão, essas misturas que você ouve constantemente nas músicas, nas mensagens, nos sermões. Você vê tanta mistura sobre muitos ensinos sobre o sábado, sobre o dízimo, sobre os costumes, sobre aquilo que pode e não pode usar, e assim por diante nas igrejas tradicionais, no mundo cristão, seja católico, seja evangélico. Então, todo o sistema realmente veio lá do judaísmo e ainda continua ainda. Os reformadores fizeram essas reformas, mas na verdade os erros ainda continuaram, né? Então, como você vai entender, distinguir em relação à lei e à graça? Para quem foi, qual foi o povo destinatário desse contrato? Na verdade, pessoal, que o primeiro, no original, você vai ver que essa lei é um contrato, né? Um contrato que Deus se apresentou para Israel. Então, antes disso, você precisa entender que existem 72 nações que foi formatada ali no capítulo 10 de Gênesis. Você vai ver ali, estuda com calma, você vai ver 72 originais que Deus formatou naqueles dias. E as demais nações que você conhece hoje veio tudo dessas raízes aí, ok? Então, pessoal, só que dessas 72 nações, Deus separou uma nação para revelar o Deus monoteísta ao povo de Israel. Deus separou uma nação, que essa nação fosse exclusiva para então receber esse contrato e através desse contrato eles assinarem essa lei e assim ser obediente. Então as bênçãos de Deus, né, graça, a bênção de Deus estaria com esse povo, ele seria realmente o cabeça das demais nações. Mas só que quando você conhece a história do Velho Testamento, você vai ver que isso não aconteceu. E para você ver isso, você vai ler Deuteronômio capítulo 28. Você vai ver ali 15 benefícios da obediência e mais de 30, 40 de maldição. Então, na verdade, eles falharam nesse contexto aí. Então, a primeira lei, ela começa ali no Monte Sinai. A lei escrita começa no Monte Sinai. E quando você vai para os originais, você vai ver que foram 3 mandamentos. Desses 3 mandamentos, você vai ver que existem essas cláusulas, né? Sobre esses 3 mandamentos. Então, existe do sábado, da obediência aos pais, assim por diante. Então, você vai ver essas cláusulas inseridas nesses 3 mandamentos. Então, eles falharam. Você conhece a história, eles falharam. E então, essa nação, essa uma nação, que é Israel, sobrou só 71 nações. Essas 71 nações são as nações pagãs, que futuramente eles iriam se envolver em idolatria, em Deus, assim por diante. Mas Deus queria revelar, se manifestar ao povo de Israel para que eles, então, revelassem a esse contrato exclusivo, né, essa bênção maldita como cabeça das demais nações. Portanto, isso não aconteceu. Então, quando você lê os profetas, tanto maiores como menores, você vai ver essa linguagem, por que Deus levantou os profetas, foi para para confrontar eles, a quebra da lei, a quebra desse contrato, ou dessas cláusulas que foi quebrada. Então, uma coisa pessoal, todos nós sempre assinamos contratos, né? De um carro, de um veículo, de uma casa, de um empréstimo, assim por diante. Lá tem aquelas cláusulas pequenas. Se você não cumprir com o contrato, né, com os artigos, né, e aí você vai então ser penalizado por essa quebra de contrato. Então você vai ter uma disciplina. E assim foi com o povo de Israel. E vocês entenderam agora? Agora, o que me faz assim confusão, não me faz confusão, que eu não tenho confusão nenhuma em relação a isso, em relação ao que se pregam, ao que se ensinam, aqueles que cantam, os cantores gospel, e o mundo evangélico e o mundo cristão, misturando coisas do Antigo Testamento, coisas da graça. Então, eles querem só a parte que é bênção do antigo contrato, da lei de Moisés, mas esquece o lado da maldição, da disciplina, da quebra de contrato. Então, vem essas cláusulas que vai trazer disciplina. Então, você vê aí que as igrejas cristãs do Novo Testamento, vamos dizer assim,
da graça, eles pregam essas questões misturadas, coisas com a lei e com a graça, graça com a lei, e fica aí pregando sermões, inserindo coisas da lei para o povo exclusivo, para aquele povo daquela época e assim por diante. Entendeu, pessoal? Então, o que é o velho contrato? O que é a lei? Vamos chamar assim. O que é, então, a antiga aliança, que você conhece assim? Então, na verdade, foi para um povo exclusivo, Israel, foi para aquele contexto, para aquele cenário e assim por diante. Se você perguntar, mas e hoje? Como é que está então hoje os judeus? Não, Israel, os judeus, vamos botar no mesmo pacote. Os judeus, Israel, eles ainda estão no antigo contrato, porque eles rejeitaram o segundo contrato, que é a graça. Entendeu? Então, Jesus, veja bem que Deus se revelou como Pai no Velho Testamento. Por que Deus se revelou como Pai no Velho Testamento e revelou-se como Filho no Novo Testamento? É o único Deus, é o mesmo Deus. São uma das emanações de Deus, manifestação de Deus como carne no Velho Testamento, que é Cristo. Paulo fala que Cristo é a visão, é a imagem de Deus invisível. Não é verdade? Então, o primeiro contrato, né, a lei, ela teve começo no Monte Sinai. No Monte Sinai, eles realmente assinaram o contrato, eles concordaram, disseram que iriam ser obedientes, não foram. E esse primeiro contrato, ele termina com a morte e a ressurreição de Jesus. No período lá que você conhece como neotestamentário, que é aquela parte branca entre o Velho e o Novo Testamento, ali ainda continua o mesmo Velho Testamento. Quando você vai nos originais, você vai ver que Mateus, Marcos, Lucas e João ainda é o cenário do Velho Testamento, ainda não era graça ainda. Mas estava ali já no momento dessa transição, porque Jesus se manifestou ainda em carne, mas ainda era a velha aliança. E Jesus, ele falou para um povo exclusivo, para os judeus daquela época, ele falou que salvação veio para os judeus e sempre foi para eles, essa coisa toda, né, revelando a eles a quebra desse contrato, a hipocrisia deles. O que isso aconteceu? Então Jesus, ele foi morto por esse sistema religioso, pelos fariseus, pelos doutores da lei, etc. Mas na morte e na ressurreição de Jesus começa então o segundo contrato. Só que esse segundo contrato agora foi destinado para um povo pagão, para o povo gentios, não é verdade? Então, e aí você vê o segundo contrato. Então, todos aqueles que, a partir do primeiro século ali, dos anos ali 70, né, dos anos ali, na verdade, depois da morte de Cristo, nos anos 33 ou 37, do primeiro século, começou então esse novo contrato, mas ainda não tinha cartas, não tinha documentos ainda. E aí Paulo, ele foi capacitado para escrever então essas cartas, essas 13 ou 14, 13 cartas da questão da graça. Paulo foi o escritor da graça. Paulo então trouxe essa luz, a revelação desse segundo contrato que é a graça. Então nós temos aí um período de 2000 anos desse segundo contrato que é a graça. Tivemos um período de 2000 anos do contrato do Velho Testamento, né, da primeira lei, e agora temos o segundo. Né, o segundo contrato é para nós, é para os gentios, é para os povos pagãos, não é verdade? Então, agora, o que você vê hoje é essa mistura de doutrinas, de ensino, de pregações, de sermões, de músicas cantadas, gospels, shows, por aí afora, trazendo os versículos, o texto fora de contexto, coisas assim isoladas dentro daquilo que é da velha aliança para a nova aliança. E aí trazendo conforto para o nosso ego. Ou seja, há uma concepção que nós agora assinamos o segundo contrato, é verdade, você que aceitou Jesus, prometeu ser fiel, essa coisa toda, cuidado com isso, você precisa conhecer então as leis do segundo contrato. O segundo contrato também é um contrato, é uma lei, é da graça, entendeu? Então você precisa conhecer isso. Então não seja bobo, não seja ignorante essas coisas. Você será julgado pelo qual contrato que você está. Se você realmente prega, ensina ou está vivendo coisas, partes de promessas do Antigo Testamento, vivendo ainda no segundo contrato, você está mesmo complicado. Então, há coisas realmente que são para aquela época, para aquele povo, para aquele contexto, para aquele cenário. E há coisas, agora, na graça, no segundo contrato, é para nós, e também não é para eles. Até hoje, os judeus ainda rejeitaram o segundo contrato, eles não receberam Cristo, a mensagem de Cristo.
Eles rejeitaram, por isso que vai vir o antimessismo, por isso que vai vir a tribulação, não só para eles, mas também com todos os povos pagãos. Todos os povos pagãos, né? Acho que assim, pronto, eles vão ser também inseridos nesse contexto, cenário da grande tribulação, para provar os crentes realmente a fidelidade do segundo contrato. Então, pessoal, esta é a coerência das coisas. Essa é a verdade dos fatos. Então, você, pastor, você líder que prega a graça, misturado com a lei, com os artigos, com as cláusulas da primeira lei, os sábados, os dízimos, os costumes, as roupas, as tradições do Antigo Testamento para o povo de Deus, você quer incluir no Novo Testamento para as igrejas. Eu não vou citar aqui nome por questão de respeitos, de respeito, que eu posso citar aqui várias delas, são centenas, são milhares dessas denominações que estão misturando essas coisas todas, entendeu? Então eu pergunto, cuidado, Deus não vai levar você por inocente. Você tem uma Bíblia debaixo do braço, você carrega o velho e o novo. O velho para nós, pessoal, serve que de base de um contexto histórico, não é verdade? Então, de um entendimento, como é que foi. Mas o velho para nós realmente não tem valor. O que tem valor é o novo, são as cartas de Paulo, as 13, e também o Apocalipse. Então isso tem valor para nós. O livro de Atos, que é um livro que fala onde tudo começou, etc. Então essas coisas têm valor para nós, porque o segundo contrato é para nós, não é o primeiro. Então você que foi vítima e tem a sua consciência debaixo de acusação porque você fere o sábado, ou porque você guarda o sábado, outro não guarda, porque guarda domingo ou não, porque que outro guarda a sexta-feira, o Islão, o outro guarda o sábado, e nós, os cristãos do cristianismo, guardam o domingo. Então, porque você usa roupa, outro não usa roupa, porque que é proibido aquilo, você lá, você é excluído aqui, você aceita aqui. Então, tudo é baseado na lei de Moisés ainda, na antiga lei. Em Levítico, em Deuteronômio, é só você lá ler Deuteronômio capítulo 28, você vai entender isso, e ler Hebreus capítulo 9. Então, o velho contrato terminou na morte e na ressurreição de Jesus. A pregação do Evangelho do Reino veio para o judeu, para aquele contexto. Ele mesmo assim eles rejeitaram. Foi até os anos 70. Tá bom? Depois dos anos 70, se abriu a oportunidade da graça. Aí saiu o Evangelho do Reino, não é que saiu, mas está tudo embutido, né? Mas aí a exclusividade agora foi o Evangelho da Graça. Por que o Evangelho da Graça? É claro que está inserido o Evangelho do Reino, mas para nós, para as demais nações, as demais 71 nações, claro que é mais hoje, né? Hoje é representado com 200 e poucas nações no planeta. Mas é isso, pessoal. Este é o cenário, isso é o que é o correto, o que é o coerente. E aonde termina, então, o segundo contrato? No início do milênio. Quando acabar esses 2000 anos, vai vir o terceiro contrato, que é no milênio. No milênio também terão as suas leis, as suas disciplinas, etc, etc, no milênio. Não tem como você fugir disso. Assim é o sistema, assim funcionam as coisas. Você pensa que Deus é só bonzinho? Você está enganado. Deus é tanto bem como mal. Deus vai ser mal para quem é mal e bem para quem é bem. E dentro de você, é você que vai escolher o que você quer ser. Você quer ser o quê? O bem ou o mal? Então, você precisa conhecer as cláusulas desse novo contrato, que é a graça. Entendeu? Na graça, realmente, você não tem que fazer nada em relação ao que é a lei. Nadinha. Costume, sábado, dia, comida, essa coisa toda. Entendeu? A questão é, a fé que você tem, que você foi ensinado, é uma fé mística. Existe aí um chavão que só porque agora nós somos filhos de Deus, Deus agora tem a responsabilidade de cuidar de nós, dar tudo bonzinho. Perdoar nossos erros, nossas falhas, nossos pecados, nossas ações. Eu pergunto, onde está a sua responsabilidade? O contrato que você assinou. Você prometeu ser fiel a Jesus, não foi? Ser obediente. Você é obediente em tudo? Eu sou, nós somos. Onde que nós estamos errando? Quais são as cláusulas que nós estamos em cumprimento com elas? Mesmo na lei do novo contrato, que é a graça. Há muitas coisas que vocês precisam evoluir e ter entendimento. Não aceita tudo que fala para vocês. Observe as músicas, né, os hinos, as mensagens. Só fala em bênção, em bênção, em bênção, prosperidade, você é o cabeça.
né? Você não é a causa, você é o cabeça, você é filho amado, você é amado, amado, amado e muito amado. É muito amado, mas e outro lado? Lembra que a Bíblia fala que o pai corrige o filho quem ama, não é isso? Lá no Novo Testamento. Então haverá sempre disciplina, haverá correção, haverá maldição, haverá bênção e haverá maldição. Essa maldição que eu falo, o que é bênção? Bênção é ações de bens. Quando você vê bênção no Velho Testamento, no original, é ações de bens. E maldição é o que é? O contrário, é ações de disciplina, do mal, né? Da disciplina. Você vai ver isso no cenário profetizado pelos profetas. E você vai ver isso na história de Israel. Como esse povo é dividido e complicado. Como esse povo foi duro de coração. Sendo eles uma nação exclusiva, eles erraram. E assim foi, e assim é a história. Então, pessoal, cuidado com você que está inserido ainda no sistema religioso, nessas placas de igrejas que pregam tanto sobre a graça, esses pastores, esses líderes que estão ricos, milionários, vendendo a fé, vendendo livros cheios de erros, de contradições, cheios de mistura de velho com a nova aliança, te enganando você, tapando o sol com a paneira, colocando um melzinho na sua boca para te prender, para te dominar você, entendeu? Arrancar suas riquezas, o seu tempo, dividir a família, dividir você com os amigos, e assim por demais. É isso que a religião faz, ela divide, é isso que fizeram na época do judaísmo cristão. Então eles dividem amigos, famílias, parentes, filhos, assim por diante. Além de causar medo, dúvida, entendeu? Que tudo é demônio ou tudo é diabo. Eu pergunto, onde está a sua responsabilidade em assumir, em assinar aquele contrato? Se você ainda prega as coisas da antiga aliança, com palavras, com sermões, isso aquilo tudo misturado com a graça, com você a coisa vai ficar apertada. Deus vai te julgar com os dois contratos, tanto um como o outro. Então é melhor você refletir nessas palavras que eu estou te falando aí, né? Lê Hebreus 9. Hebreus 9 é onde começa ali a graça. Na graça em Hebreus 9, todo o sistema religioso, toda a prática, toda a regra, todo dogmas, né, todo ensino, todo costume, querendo trazer do judaísmo para cá, entendeu? Está tudo errado. É por isso que você não entende as coisas da Bíblia, você não entende o que está escrito no livro de Levítico, no livro no Velho Testamento, você não entende a linguagem dos profetas, etc. Entendeu? Agora, é claro que aquele cenário que você vê da grande tribulação lá de Ezequiel, você vê de Jeremias, você vê os demais profetas, está incluindo ainda para o povo de Israel no período da grande tribulação, mas que uma parte também vai ser inserida para o povo do segundo contrato da graça. Aqueles que falam, né, e que estão com essa mistura, por que a tribulação ela vai ser para o mundo todo? Porque aqueles que estão no segundo contrato na graça, tem muita coisa também do velho contrato. Então vai ser tudo junto numa peneira só. Então a perseguição, o afinamento, a apuração de todas as coisas, entendeu? De todos nós, exatamente porque ainda estamos vivendo nesses dois tipos de contrato. Na verdade, é para termos um só. Né? E você vai ver a essência, tanto do um como o outro, o Espírito, a essência de Deus, a mensagem de Deus, entendeu? Para nós, tanto no Velho Testamento, que seria para aquele povo exclusivo, mas você vai ver que no Novo Testamento as coisas ficaram muito mais apertadas do que ainda no Velho Testamento. No Velho Testamento, primeiro contrato, tudo era morte. Né? Qualquer violação de qualquer regra na época era morte. Mas tinha que ter testemunhas, assim por diante. Era olho por olho, dente por dente. Mas no Novo Testamento, no segundo contrato, é só o desejo no seu coração. Imagina, você só desejar no coração pecou. E aí, se você ainda praticar a ação do desejo, é muito mais pior. Entendeu? Por isso que existe 3 níveis de pecado. Né? Então você vê no canal, que está no canal aí, tá bom, pessoal? Pessoal, olha, um grande abraço para vocês, sabe, que você possa ter a sua consciência iluminada, você pode realmente procurar a verdade, sabe? Então, assim, quem é verdade? É Cristo, Ele é o modelo, né? Lê as cartas de Paulo, lê o Novo Testamento, entendeu? Pesquise, vai atrás. Se você realmente ama a verdade, você ama ensinar a palavra de Deus, então vai em busca da verdade. Então analisa isso que eu estou falando para vocês também, se tem sua coerência, se tem também a sua verdade. Você vai ver que tem coerência. Você vai ver que tem coerência. Lê direitinho, preste atenção. Lê não só esses textos, existem diversos textos, entendeu? Mas lê.
Lê direitinho Deuteronômio capítulo 28 e Hebreus capítulo 9. Sabe? E vê as cartas de Paulo, Romanos e Gálatas, que foi um momento de transição, combatendo contra aqueles judeus tradicionais, judaizantes, entendeu? Daquele momento de transição. Aí, durante os 14 anos ali que Paulo começou então a escrever essas cartas, Gálatas, ali, Romanos, assim por diante, para trazer essa luz, essa separação das coisas. Como eles rejeitavam, ainda continuam rejeitando, aí veio para nós a salvação, o segundo contrato. A salvação para ambos os povos. Só que Deus deu essa coerência das coisas para separar as coisas. Como é que pode nós agora, nesse tempo tão moderno, nessa tecnologia, nesse avanço, né, com cultura diferente, com épocas diferentes, agora querer aplicar em nós o mesmo sistema que foi para Israel? Só que Jesus, né, o seu discurso, além de introduzir o evangelho do reino ali naqueles dias, falando para aquele povo hipócrita, ignorante, político, religioso, entendeu? Aí veio Paulo também falando da questão do evangelho da graça, né, com o mesmo espírito, com a mesma essência de Jesus, falando da responsabilidade nossa em relação à vida cristã. Tá bom, pessoal? Um grande abraço e até o próximo vídeo. E tudo possa correr bem na sua vida.